Jairo. Entre os líderes religiosos, entre os mais respeitados do povo, um homem ousou se prostrar diante de Jesus. Essa é a história de Jairo. Vamos seguir com a parte 2. Desenvolvimento 1:3. Jairo era alguém importante. Líder de uma sinagoga, referência espiritual para seu povo, homem de prestígio e honra. Mas um dia, a vida lhe tirou o chão. Sua filha estava à beira da morte, e toda a influência, toda a tradição, todos os rituais não podiam salvá-la. Foi nesse momento de angústia que Jairo decidiu fazer o que muitos de sua posição jamais fariam. Ele correu até Jesus, não secretamente, mas publicamente, diante de uma multidão, um gesto de fé, um ato de desespero, um clamor de pai. Ele não se importou com o julgamento dos líderes, nem com o que os fariseus diriam. Naquele instante, o coração falou mais alto que o cargo. Jairo se lançou aos pés de Jesus e clamou: "Minha filhinha está morrendo. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viva." Se você já precisou escolher entre o orgulho e a fé, este vídeo é para você. Deixe seu like, se inscreva no canal e siga conosco nesta emocionante jornada de fé, esperança e milagre. Enquanto Jairo caminhava ao lado de Jesus, com esperança renovada, um imprevisto interrompeu o percurso. No meio da multidão, uma mulher conhecida apenas como a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. Ela sofria havia 12 anos, exatamente o mesmo tempo de vida da filha de Jairo. E naquele instante, Jesus parou. Ele sentiu que de si havia saído virtude. Mesmo sem saber quem o havia tocado, Jesus buscava o rosto daquela fé silenciosa. Jairo, provavelmente impaciente, observava a cena. Cada segundo era precioso. Sua filha agonizava em casa. Mas Jesus se demorava, ouvindo o testemunho daquela mulher. E então chegou a pior notícia: "Tua filha morreu. Não incomodes mais o mestre." Talvez o coração de Jairo tenha se despedaçado. Ele quebrou protocolos, expôs sua fé, enfrentou o sistema, e agora era tarde demais. Mas Jesus, olhando nos olhos daquele pai angustiado, lhe disse palavras que ecoam até hoje: "Não temas, crê somente." Jesus não estava atrasado. Ele estava no tempo exato. A fé de Jairo, que já o levara a buscar o Senhor, agora seria posta à prova. Ao chegar a casa, o cenário era de luto. Pessoas choravam, carpideiras se lamentavam. Mas Jesus declarou algo surpreendente: "A menina não está morta, mas dorme." Risos surgiram, descrença, zombaria. Mas Jesus os colocou para fora, e com autoridade divina, tomou a menina pela mão e disse: "Talita cumi." E ela se levantou. A expressão Talita cumi é aramaico, simples, íntima, tocante. "Menina, levanta-te." Foi o toque de um mestre, que não apenas cura, mas também restitui. Na mesma hora a menina se levantou. O quarto antes tomado pela sombra da morte, agora se enchia de vida, e o que era pranto se transformou em celebração. Jesus ordenou que ninguém divulgasse o ocorrido. Mas como esconder um milagre? Como calar uma casa que fora tomada por vida depois de tanto desespero? A vida de Jairo, a partir daquele momento, nunca mais seria a mesma. Não há muitos detalhes sobre o que aconteceu com ele depois desse dia, mas seu gesto permanece. Ele creu quando parecia tarde demais. Ele foi atrás de Jesus quando muitos achavam que isso era perda de tempo. Ele enfrentou a vergonha, o preconceito, o julgamento, tudo por causa de sua filha, e tudo por causa da fé. Jairo também é um espelho para os que têm fé, mas enfrentam interrupções, para os que oram, mas veem a resposta sendo aparentemente adiada, para os que estão a caminho do milagre, mas recebem más notícias. A história dele nos ensina que a jornada com Jesus nem sempre será direta, mas será segura. Que mesmo com pausas, distrações e obstáculos, Jesus chega. E quando chega, tudo muda. Ele chega com autoridade sobre a morte, com poder sobre o impossível, com palavras que reconstroem o que parecia perdido. O que torna a história de Jairo ainda mais extraordinária é sua coragem em romper barreiras culturais e religiosas. Como líder da sinagoga, sua associação com Jesus poderia ter custado sua reputação, sua posição e até sua influência no meio religioso.
Mas, naquele momento, nada disso importava mais. A dor o aproximou da fé verdadeira. A perda iminente o conduziu ao único que tinha palavras de vida. A fé de Jairo foi uma fé que se moveu. Ele não apenas creu em silêncio, ele buscou. Não apenas esperou, ele se lançou. E quando tudo parecia perdido, ele permaneceu ao lado de Jesus. A figura de Jairo também confronta nossa fé moderna. Quantos estão dispostos a colocar tudo em risco por um encontro com Cristo? Quantos estariam dispostos a se ajoelhar diante dele em público, contrariando a lógica da posição, da religião ou do status? Ao longo do caminho, Jairo também precisou aprender que Jesus não se limita ao tempo humano. O atraso que parecia cruel era parte do plano divino. O toque da mulher no caminho não foi um acidente, mas um lembrete. Enquanto houver fé, há poder. Enquanto houver clamor, há resposta. E no final o milagre veio. Não do jeito que Jairo planejou, não no tempo que ele esperava, mas no tempo perfeito de Deus. A filha voltou à vida. A casa que chorava agora sorria. E o homem que um dia foi visto apenas como um dos principais da sinagoga se tornou símbolo de fé, coragem e entrega. A história de Jairo é um lembrete poderoso de que não existe fé sem risco, nem milagre sem entrega. Ele nos ensina que, às vezes, é preciso deixar o orgulho de lado, enfrentar olhares de reprovação e se ajoelhar diante de quem realmente pode mudar tudo. Jairo representa os pais que intercedem pelos filhos, os líderes que reconhecem sua limitação, os crentes que caminham mesmo sem ver. Ele nos mostra que Jesus responde à fé, mesmo quando o tempo parece ter se esgotado. Talvez você esteja vivendo uma caminhada parecida, buscando, clamando, enfrentando más notícias no caminho. Se for o caso, ouça as palavras de Jesus a Jairo como se fossem para você. Não temas. Crê somente. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, compartilhe com alguém que também precisa de esperança. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e continue caminhando conosco. Que a presença de Cristo encha sua casa com vida, fé e milagres. Amém.